Bom dia, Angola. Sejam todos bem-vindos, caro internauta que nos acompanha ao nosso programa Saiba Mais. Hoje falaremos sobre a fuga à paternidade. Cá já está no nosso programa o nosso convidado. Se estiver a pronunciar mal o substantivo do nosso convidado, Onésio Weber é o nosso convidado. Ele que está, é o doutor, sociólogo, e para já, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa Saiba Mais. Está tudo bem com o doutor? Obrigado por estar aqui. Graças a Deus, estamos bem. Sim. Ok. Na primeira pessoa do doutor, eu gostaria que o doutor começasse com o conceito que devemos dar à fuga à paternidade. Bem, na verdade, tal como disseste, vamos falar sobre a fuga da paternidade. Com certeza. O conceito da fuga da paternidade, na verdade, é um conceito que abrange tudo nessa vida. Na verdade, a paternidade é uma coisa tão importante dentro da família. É uma responsabilidade que muita gente estão a perder. Como eu diria? Estão a perder o conceito daquilo, a importância daquilo. Então, sobre o conceito da paternidade, o que eu tenho a dizer é que é uma responsabilidade que vale a pena, né? Vale a pena pegar, vale a pena você não descartar, porque existem frutos bons ou resultados bons que nós recebemos dentro desta paternidade. Certo? Então, é muito bom que a pessoa tenha em mente que ser pai é uma responsabilidade inédita, uma responsabilidade que você não pode fugir, deve se encarar. Visto que é uma responsabilidade em que os cônjuges não devem fugir-se, nós, quando estamos a falar de fuga de paternidade, estamos a nos referir só ao sexo masculino, certo? E quando estivermos a nos referir em sexo masculino, estaremos a nos referir em fuga à maternidade, com certeza, doutor. É isto, né? E por outra, Sim. E por outra também, quais são as causas que levam o indivíduo ou o cônjuge a praticar tais atos da fuga da paternidade? Na verdade, existem várias causas. Existem várias causas. Dentre elas, uma das causas, primeiro é a base, onde a pessoa cresceu. Certo? Porque onde a pessoa cresceu, aquilo faz com que a pessoa seja alguém na sociedade. Certo? Porque, na verdade, o ser humano é um ser dinâmico. Ele é um ser dinâmico. Então, quando, por exemplo, as bases não foram tão boas ou não foram boas no seu passado, aquilo pode afetar todo o seu tempo de vida. Exemplo prático, vamos pegar, por exemplo, um pai que praticou a fuga da paternidade. A tendência dos filhos que nascem numa família daquela em que o pai praticou a fuga da paternidade é eles também crescerem amanhã do mesmo modo e também praticarem a mesma coisa. Torna-se algo hereditário. Sim, pode se tornar hereditário nos casos de que essas crianças não foram bem acompanhadas. A necessidade de que um filho em que teve um pai que fugiu à paternidade tenha um acompanhamento psicológico, né? Tenha um acompanhamento educacional e também não podemos descartar a possibilidade de educação religiosa. Tudo isso fará com que esta criança cresça diferente. Embora o pai ausente, mas ele vai crescer diferente. Então, estamos a ver primeira causa como a própria fuga da paternidade dentro da família. Certo? Então, muitos dos que cometem esses atos são pessoas que não receberam sustento quando criança. Okay. Outra causa também pode se dar o caso de que a própria criança em si teve um ambiente dos amigos que influenciaram. Eu conheço até alguns, né, que crescemos juntos, os pais
deram boa educação, mas quando atingiu a idade da mocidade, frequentando os amigos, essa pessoa deixou para trás a educação dos seus pais, deixou para trás tudo o que ele aprendeu sobre a família. Então foi adquirindo um comportamento que não é propriamente recebida da família. Então a pessoa, como é um ser dinâmica, então ele foi mudando ao longo do tempo. Adquiriu comportamentos que não tinham mesmo nada a ver com os próprios pais. Existem também esses casos. O ambiente em que a pessoa vive, porque na verdade o que eu sou, o que tu és, é o resultado de onde nós crescemos. Também é o resultado de onde nós frequentamos, o local em que nós frequentamos. Há pessoas que frequentaram meios que não é lícito e foram afetados, até porque a própria Bíblia em si, né? Eu sou cristão e acredito muito mesmo na Bíblia, acredito na palavra de Deus. A Bíblia nos fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Está em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33. Então, as más companhias corrompem os bons costumes. Não quer dizer que a pessoa que foi corrompida não teve bons costumes. É porque ele teve bons costumes, mas acontece que ao longo do tempo corrompeu-se. Até porque tem mais outro versículo em Provérbios capítulo 22, no versículo 6, onde a Bíblia nos fala que ensine na criança o caminho na qual deve andar, para que crescendo não venha se desviar. Então ali estamos a ver dois caminhos. Estamos a ver? O caminho em que o pai vai ensinar a criança a andar e o caminho em que ele, quando crescer, haverá possibilidade de se desviar. Então já estamos a ver dois caminhos. Estamos a ver o caminho que lhe ensinaram e estamos a ver o outro caminho que amanhã poderá lhe ser apresentado para se desviar. Então são dois caminhos. Então o ser humano, por ser um ser dinâmico, ele acaba mudando ao longo do tempo, ou para o melhor ou para o pior. Bem, doutor, visto que este tema está a servir-se como um debate, um tema muito pertinente, e há um déficit, na sociedade, a maioria dos indivíduos tem praticado estas causas, e de que forma está estruturada a família e quais são as causas ou o impacto do indivíduo que pode obter dentro da sociedade, porque há a probabilidade do indivíduo ter algumas crises existenciais, algum desequilíbrio emocional. Então, como é que essa criança pode crescer a sociedade? Que o pai praticou a fuga de paternidade. Quais são os desequilíbrios? Porque essa criança pode somar algum desequilíbrio emocional, algumas crises existenciais, porque não teve o acompanhamento de ambos os cônjuges. Na verdade, uma criança, tal como eu disse no princípio, uma criança com esse problema, que teve pai que fugiu à responsabilidade, é uma criança que sofre emocionalmente, sofre psicologicamente e até também podemos dizer perde autoestima, porque no meio de outras crianças que têm seus pais, que sustentam-nas e cuidam dessas crianças, no meio dessas crianças ele vai se sentir inferiorizado. Poderá possivelmente sofrer de complexo de inferioridade, porque ele vê o pai dos outros, vem na escola pegar os seus amigos, eles veem os seus pais como um exemplo, quando ele não tem um exemplo. Ele não tem um pai que esteve presente na vida dele. Então essa criança vai sofrer psicologicamente e sentimentalmente e até pode causar problemas seriamente nas próximas relações que ele vai poder ter, tanto na relação conjugal, futuramente, quando ele quiser casar, essa pessoa pode sofrer perseguição psicológica e até pode causar o medo de amar alguém ou então o medo de se entregar por alguém. Certo. E no outro lado estamos a ver as filhas também. As filhas do Senhor que fugiu à paternidade, eles podem sofrer o medo também de
amar alguém e se entregar. Porque para elas não tiveram exemplo. O pai não foi exemplo. E para já um pai que foge à responsabilidade, o sofrimento maior fica na esposa. Porque a mulher recebe toda a responsabilidade que era para serem divididas com o pai. Para ela fica sozinha a cuidar. Então logo a responsabilidade dela aumenta. E essa mãe muitas das vezes até acaba também se afastando de certas amizades por causa do tempo. Se calhar havia também outras ambições dela, saída, viagens, fazer outras coisas. Para ela, naquele mesmo momento, vai ser difícil fazer as coisas que era para ela, porque ela vai querer dedicar toda a sua vida na criação dos filhos. Então, ela praticamente acaba tendo uma sobrecarga. Ela vai se sobrecarregando de tal maneira que tempo para ela mesma não terá. Então, as crianças em si, logo vendo a mãe sofrendo desta forma, começam a ter um conceito negativo sobre o casamento. E essas crianças ficam com dificuldade de encontrar alguém, né, para poder amar, porque para elas todos os pais são iguais. São iguais. Se diz são de farinha do mesmo são farinha do mesmo saco. Porque para ela, para essa criança, todos os pais não prestam. De que adianta eu me relacionar ou me dedicar por um homem? Porque tem um conceito negativo sobre ser marido. Estás a ver? Então, isso afeta bastante a mente da criança. Agora, para o seu crescimento, a necessidade da mãe ou o parceiro que ficou com essa responsabilidade, se também existem casos em que a mãe ficou com as crianças, não demorou, problemas na saúde, faleceu. Isso pode se dar o caso. A fuga da paternidade pode causar muitas coisas dentro da família. A mãe pode até morrer se amava tanto o seu marido. No momento da gestação, sim. Se ela só perceber. Mesmo até na gestação, não. Estou me referindo, o pai era muito amado pela mulher. Existem aquelas mulheres que, quando o homem lhe abandona, ela às vezes pode perder o equilíbrio social. Daí, pode lhe afetar psicologicamente e amanhã causar problemas, né, psicossomáticas, doenças psicossomáticas. E pode ser problema de tensão, amanhã pode causar mais outro problema na saúde da senhora e amanhã falecer. Imagine que essa mulher morre e as crianças na mente vão ficar com aquilo se a nossa mãe morreu, o culpado é o pai. É mais outro problema. Então, quando, por exemplo, a família ou a mãe que sofreu esse problema da fuga da paternidade do esposo, né, nesse caso, é preciso que esta mãe tome muito cuidado, primeiro para ela mesma. Porque, para já, o pai não está presente. Então, a necessidade da mãe desempenhar um papel maior, porque vai desempenhar o papel do pai e também, ao mesmo tempo, da mãe. As crianças, na verdade, precisam do apoio dos dois. Mas, naquele momento em que o pai não está, a mãe deve aplicar uma outra forma de criar os filhos e também, se houver possibilidade de inserir a criança num ambiente em que lhe ajudaria a crescer mais psicologicamente, porque se a criança não receber um bom enquadramento, a raiva antiga do pai pode lhe tornar uma má pessoa na sociedade. Existem pessoas que estão a praticar delinquência não por força de vontade, mas porque uma raiva é fruto de uma fuga de paternidade, de um abandono. Ele começou a sentir, será que eu é que sou culpado? Às vezes o pai deixou minha mãe porque não gostava de nós, se calhar nós é que não fomos bons filhos suficientes. E a própria mulher também em si começa a pensar, será que meu marido nos abandonou porque eu é que não fui boa mulher para ele? Será que alguma coisa eu fiz? Então a pessoa naquele momento perde o equilíbrio e começa a afetar todo o seu comportamento. Então, a necessidade dos pais, ou melhor, quando eu digo os pais, né, eu quero falar no lado geral, eles têm a necessidade de que os pais cuidem bem da família, porque é um patrimônio. A família é um patrimônio. É como se fosse uma empresa
E se você não souber gerir, a empresa vai à falência. Isto que a Bíblia retrata, que também o casamento foi instituído por Deus. Foi instituído por Deus. Sim. Então, é uma empresa institucionalizada por Deus. Sim. Nesse caso, nós temos que aplicar todo o nosso esforço, todo o nosso desempenho, né, nessa empresa, que é a família. Porque é um patrimônio que vale a pena. Crianças que crescem num ambiente familiar sadio, né, eles acabam sendo pessoas boas na sociedade. Okay. É difícil encontrar uma família bem estruturada a terem filhos contundentes, filhos assim, quanto mais. É quase impossível, né? Acontece, aqueles casos que acontece que o filho mesmo assim, né, a família sendo estruturada, mas mesmo assim foi influenciado, né, pelos amigos e se desestrutura ele próprio. Mas acontece que essa criança que cresceu num ambiente saudável, ainda que se desviar, chegará a uma altura em que a própria consciência em si vai ditar as regras. Okay. E ele possivelmente vai voltar. Vou pegar aqui um exemplo pessoal. Eu cresci numa família totalmente cristã. Eu não tinha nada para se desviar. O meu pai cuidava de tudo. Por ser um pai responsável, ele cuidava de tudo. Nós tínhamos tudo. Não somos ricos, né? A família não é rica, mas é uma família de condição média, né? Mas crescemos numa família onde também os princípios bíblicos eram obrigatoriamente exigidos a todos nós. Éramos obrigados a cumprir todos os princípios bíblicos. Acontece que na minha adolescência eu me desviei. Já cheguei de fumar yamba, já cheguei de praticar coisas ilícitas que acho que não é necessário falar aqui. Mas, para um bom entendedor, já sabe, quando se fala de desvio, pode ser desvio de todas as formas. Então, eu fui uma das pessoas que também me desviei, me desvinculei da educação religiosa que eu recebi. Mas, embora tudo aquilo, chegou uma altura em que a própria consciência começou a me cobrar. E tu não és assim, estás a se fazer. E você não deve ser assim. Porque quando nós já formamos uma base na criança, aquela base, querendo ou não, um dia essa criança voltará nos princípios iniciais. Okay. Porque já teve uma base. Por isso é importante que dentro da família nós tenhamos boas atitudes para com os nossos parceiros. Sim. O pai deve saber agir perante a mãe deve saber agir perante o pai. Os dois devem saber agir perante os filhos, para servirem de exemplo na sociedade. Porque hoje eles são nossos filhos, amanhã eles também serão pais de alguém, né? Pais de uma família e também vão educar alguém. Se eles não conseguirem receber um bom exemplo, será difícil também amanhã eles apresentarem um bom exemplo, porque o homem dá aquilo que ele recebe. Se nós estudamos, né, é porque o que nós recebemos por meio dos professores, confiamos que amanhã iremos lhe aplicar na sociedade e apresentar aquilo que nós estudamos, aquilo que nós aprendemos dos mestres, aquilo que nós aprendemos dos professores, nós procuramos aplicar na sociedade para apresentar o conhecimento adquirido por meio dos professores. Então, aquilo que nós recebemos é o que damos. O homem é uma pessoa que recebe para dar. Jesus Cristo também, quando veio na terra, disse: eu falo conforme o Pai me enviou. Eu dou aquilo que o Pai me deu. Disse: eu não faço nada, né, sem o consentimento do meu Pai. Tipo, tudo que eu faço é conforme eu vi junto de meu Pai. Jesus falou isso. Então o filho, ele vê tudo junto do pai e pratica aquilo que ele viu junto de seu pai. A necessidade do pai, ou melhor, da mãe, nesse caso que o pai fugiu, a responsabilidade, a mãe tome muito cuidado no crescimento dos seus filhos para não deixar lacunas nas crianças que o pai já deixou. Então a mãe tem que fazer o possível de preencher aquele vazio. Eu sei que não é fácil. Não é fácil, mas se possível colaborar com as igrejas, né? Porque a igreja também é um
dos meios que nos ajuda bastante. Bastante real. A igreja ajuda muito mesmo. Quando eu falo da igreja, não estou a falar daquela igreja que não tem estrutura. Estou a me referir a uma igreja que tem mesmo estrutura, onde os servos de Deus são sérios, que temem verdadeiramente a Deus. Porque um servo de Deus que teme a Deus Cumpre não, os padrões de não vida. faz mal, ele cumpre, não faz mal ao próximo. Ele cumpre com os princípios bíblicos e, na verdade, essas pessoas servem de bons exemplos. Então, é melhor que esta criança cresça num ambiente onde haverá apoios morais. Outro exemplo bíblico que eu posso pegar, na Bíblia há uma história sobre o Samuel. Acho que todos nós sabemos a história da filha da Ana. Exatamente. Se nós olharmos no tempo da Ana, a igreja naquela época, ou melhor, o templo naquela época, estava perdendo rumo. Certo. Lá em 1 de Samuel, capítulo 3, a Bíblia já nos fala, no início, falaram que na época da Ana, não havia lâmpada, a lâmpada estava se apagando. Certo. Disseram que não havia manifestação do Espírito de Deus. A parte da Ana. Na parte do templo não havia. E disseram que o próprio profeta, ele estava ficando cego. São elementos essenciais. O profeta estava ficando cego, a própria igreja, ou melhor, o templo, estava perdendo a luz, a lâmpada estava a se apagar. Quer dizer que estamos a ver que havia uma crise social dentro da igreja. Havia crise de personalidade dentro da igreja. O próprio servo de Deus, profeta, como estava perdendo a visão, um servo de Deus sem visão é difícil dirigir o outro. Jesus disse que se os dois cegos andarem juntos, ambos cairão numa cova. Exatamente. Então, não gostamos de ver crise de personalidade. Uma pessoa cega é uma pessoa que tem problemas de personalidade. Um pai que foge à responsabilidade sua é um pai que tem problema de responsabilidade, ele tem problema de personalidade. Porque se você és uma pessoa que está cheio de responsabilidade, tens a totalidade da tua personalidade, é difícil. Por quê? Porque eu próprio vou velar por mim mesmo. Antes que alguém vele por mim, eu vou velar pelos meus atos. Eu sei que isso que eu estou a fazer fará com que meus filhos amanhã adquiram o mesmo comportamento, porque o que eles estão a ver é o que eles vão praticar. Então, logo eu tenho que ter personalidade para não poder afetar os meus filhos. Acontece que, naquela condição em que estava o templo, falaram que os filhos do profeta Eli cometiam pecados graves aos olhos do Senhor, mas o profeta, como estava ficando cego, não conseguia ver os pecados de seus filhos. Deus, depois apareceu ao Samuel, disse que ele vê os pecados de seus filhos, mas não consegue fazer nada. Não é que ele não falava, ele falava, mas Deus queria que o pai tomasse atitude de pai. Como tomasse, ele não estava enxergando. Ele tinha que tomar atitude como pai. Então logo havia fuga. Existem filhos dentro da família que o próprio pai tem fuga da paternidade. É como também eu sempre digo, eu digo assim, existem filhos de pais órfãos vivos. Sim, pai de órfão vivo. Existem filhos de pai órfão vivo. Assim também podemos dizer, existem filhos, mesmo o pai estando dentro de casa, mas sentem a ausência do pai. Então, desta feita, o mais importante dentro da vida conjugal, às vezes não é só a presença, também a qualidade da presença, o princípio que o cabeça, né, o patriarca, vai apresentar. Sim, é importante que o pai não apenas esteja presente fisicamente em casa, mas que faça sentir a responsabilidade como pai. Imagina, ele é o provedor. Ele é o provedor. Ele tem que preencher essas responsabilidades. Imagina um pai que está em casa presentemente e ele se contenta por estar em casa com os filhos, mas ele não assume a responsabilidade dos filhos. Tudo em casa é a mãe que faz. Existem famílias assim, e o pai está presente só no sexo. Desculpa pela expressão, se podemos falar, mas é preciso que nós falemos disso. Existem pais que estão dentro de casa, a presença dele é só no sexo. A mulher só sente o marido no sexo, mas noutras responsabilidades a mulher não sente. Então logo é também uma fuga da paternidade. Fuga da paternidade. É fuga da paternidade. Mesmo estando com cônjuge. Mesmo estando com cônjuge.
na época do Samuel, no versículo que nós referimos, Exato. você vai ver que a mãe Ana colocou seu filho em perigo. Se nós olharmos no âmbito social, poderemos ver que a mãe Ana colocou seu filho em perigo como? No ambiente em que os filhos do profeta eram malandros, cometiam pecados graves, ela diz ao Senhor que se tu me dares um filho, eu vou lhe dar a ti, Sim, sim. e ele te servirá por todos os dias da sua vida no templo. Exato. O tal templo em que a mãe Ana vai colocar o seu filho é um templo em que a lâmpada estava a se apagar. É um templo em que o próprio profeta está ficando cego. É um profeta que vê maldade dos seus filhos, vê os erros dos seus filhos, mas ele não diz nada. Tipo, ele diz, mas não. Porque a necessidade do pai em si, além de falar, tomar atitude como pai, se for preciso castigar, castigo. Disciplinar na ira. Não disciplinar na ira também não pode exagerar, porque a educação dos filhos não exige violação doméstica. Não existe necessidade de ser muito não há severo. necessidade de você violar as regras, né, de bons convívios, porque você é pai. Não, isso não é necessário. Mas o que eu estou aqui a dizer é que quando você fala na primeira, fala na segunda, fala na terceira, fala na quarta, fala na quinta, vês que os filhos, até o momento em que você teve paciência nas falácias, não estão a cumprir. Então a necessidade do pai aplicar, até mesmo o governo faz isso. Um jovem ou um cidadão que não é exemplar, na primeira advertiu-se, na segunda advertiu-se, na terceira, na quarta advertiu-se, mas o camarada não está a mudar, eu acho que o governo toma uma atitude. No mínimo, ou vais preso, ficas lá, talvez na prisão vais aprender, e depois de sair da prisão mudas, ou então vai se aplicar outras regras. Mas a vara é necessário. É necessário a vara, a Bíblia fala, a Bíblia não proíbe. Provérbios capítulo 13. Discipline o seu filho. Não disciplines na ira. Diz que você não discipline na ira, né? Ira exagerada, porque o pai, muitas das vezes, dentro de casa, né? O pai, muitas das vezes, é temido dentro de casa por causa da manifestação da ira. Ok. O pai é temido dentro de casa muitas das vezes por causa da manifestação da ira, porque o filho sabe, se eu fazer isso, meu pai vai ficar nervoso e até poder me bater. Então aí automaticamente já não terá respeito pelo pai, simplesmente medo. Não, isso depende. O filho, por exemplo, não precisa ter medo do pai, né? É preciso que tenha respeito e honra. A Bíblia até fala disso, o medo é para Deus, não é para o homem. É preciso que o filho tenha honra, né? E tenha respeito do pai. Mas agora, o pai que aplica sempre a vara, ele é que causa medo. Mas o pai que aplica a vara, noutra hora aplica também disciplina. Não, é disciplina a vara. O pai que aplica a vara, que também noutra hora aplica amizade para com o filho, ele cria um ambiente saudável. Por exemplo, no meu caso, há momentos em que só quando estou a olhar assim meu filho, ele já sabe que o pai não está gostando do que eu estou a fazer. Audiometricamente. Ele para de fazer. Automaticamente ele para. No outro dia até, só tem 3 anos, mas no outro dia o menino me disse assim, eu estava assim a olhar aí na porta, fiquei assim um tempinho a olhar assim, e ele me disse, papai, não olha assim, esse olhar é debater. Quer dizer, a criança já tomou na consciência dele que o pai quando está me olhar assim, é porque não está a gostar e pode me bater. Então ele naquele mesmo momento cria um certo... digamos medo, né? Por ser criança, digamos medo, porque criança a respeito não sabe. Sim, sim. Por uma criança de 3 anos é medo. Certo. Naquele momento não é respeito, porque criança de 3 anos é medo. Mas já um adulto já sabe, não precisa ter medo, mas é preciso ter respeito. Então, se você cultiva isso na criança, automaticamente também não pode só ser dessa forma. Eu tenho momentos que brinco com meu filho. Às vezes é aquela, papai, se esconde, eu vou te procurar. Estamos a brincar, estamos a criar um ambiente. Ele sabe que no momento em que o pai está em casa, eu posso brincar com ele, também posso fazer isso e aquilo, vai me deixar, e isto aqui não vai dar. Aquele livro do papai, não estou mexendo no teu livro, então bora brincar sem teus livros, não está mexendo nas tuas coisas do trabalho, porque ele já sabe que não, aquilo ali é importante não mexer. Estás a ver? Então é preciso que o pai crie essas bases dentro de casa para que a criança cresça saudavelmente.
tenhamos uma sociedade. Sim, a Ana deixou o filho em perigo, mas mesmo assim, o problema da Ana é que ela confiou a Deus, até porque Deus já sabia que o Samuel seria uma lâmpada para Israel. Porque ela é onisciente. Aí está. Então, a necessidade de nós, os pais, saibamos onde inserir. A Ana inseriu seu filho lá porque confiava no profeta. Não importa a fraqueza que o profeta estava com ele, mas ela confiou seu filho primeiro a Deus. Confiou seu filho primeiro a Deus e posteriormente deixou no templo. Agora, já que eu confiei a Deus, Deus é que sabe. Se vai usar o profeta para o crescimento saudável do meu filho, aquilo tem a ver com Deus. Então, nós temos que criar bases para que os nossos filhos cresçam com uma mentalidade saudável. E eu não sei se o doutor terá a mesma percepção. Olha, desculpa lhe cortar o raciocínio, não vai muito pelo doutor, porque na verdade ainda não o senhor sociólogo. Sim, sim. Ainda não o senhor sociólogo. Sim. O senhor sociólogo, visto que também a fuga de paternidade também tem a ver com a quebra de alguns padrões de vida. Sim, sim, porque a Bíblia diz que primeiro é buscar o reino do céu com justiça e outras as coisas nos serão acrescentadas. No âmbito religioso é verdadeiramente verdade. Como é que eu diria? Repugnante aos olhos de Deus. Olha, vou pegar aqui um versículo, 1 de Timóteo, capítulo 5, no versículo 8. A Bíblia diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. É a Bíblia a falar. Logo estamos a ver a Bíblia como pensamento divino. Logo, aquele que não tem cuidado dos seus, e ainda falaram especialmente dos da própria casa, está se referindo à própria família. Quando se fala da própria casa, lembra-te que o Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não estava se referindo a casa física, estava se referindo à família. Então, na Bíblia, sempre que você encontra o termo casa, pode ter muitos significados. Em alguns casos pode-se dar o caso de que seja a própria casa física, mas também em alguns casos a casa, quando se refere da casa, se referir da família, também pode se referir da própria vida. Por quê? Porque Jesus falou em Mateus capítulo 7, no versículo 23, aquele que ouve estas minhas palavras e crê nelas e as pratica é semelhante a alguém que construiu a sua casa por cima da rocha. Então logo Jesus está a referir à própria vida do homem, pode também se referir como casa. Também disse que quando o espírito maligno sai do homem, ele pensa em voltar na casa onde vivia. Então o corpo humano também pode ser casa. Mas aqui nesse versículo, quando está se falando especialmente dos da própria casa, está se referindo à família. E desta feita, por isso é que os leitores de Bíblia, leitores ou os fiéis, tem tido muita debilidade em compreender a Bíblia, porque está escrito por parábolas, metáforas. Sim. Então há necessidade mesmo, estamos a falar de fuga da paternidade. Eu acho que de tudo um pouco que falamos aqui, você acaba entendendo não apenas no âmbito social, né, mas também entende que no âmbito religioso é repugnante. Nenhuma mãe aceita um homem que amanhã vai fugir da responsabilidade. E até eu digo assim, o que faz com que as nossas mulheres decidam nos dar filhos, né? Se assim possamos dizer, porque é necessário que o marido e a mulher combinem para terem filhos. Então, no momento em que a mulher decide te dar um filho, engravidar de ti, é porque ela te ama. É porque ela te ama. E eu falo sempre assim, que é muito mais perigoso uma mulher me amar. É perigoso uma mulher me amar. Por quê? A mulher, quando te ama, o amor da mulher, eu digo que vem já com todos os pacotes. Quando uma mulher ama um homem, é obediente a ele. Quando uma mulher ama um homem, ela faz de tudo para que a relação dela seja boa. Ela faz de tudo para agradar o seu marido. Quando uma mulher ama um homem, vem já com todos os pacotes. Mas já no lado masculino é diferente. O homem não é só amor que lhe faz permanecer com a mulher. Eu digo, eu posso amar a minha mulher ao mesmo tempo ser infiel. Realmente. Para o homem acontece isso. Mas já na mulher não. A mulher quando te ama,
vem jogar com todos os pacotes. Ela é obediente, é submissa, ela é fiel a ti. Todos esses lados ali ela tem, porque o amor da mulher vem já com todos os pacotes. Ok, exatamente. Vem já com todos os pacotes. O amor da mulher vem com todos os pacotes. Mas já o amor do pai, ou melhor, o amor do marido, deve ser acompanhado com uma decisão. Certo. Eu amo a minha mulher e decido me ficar só com ela. Certo. O homem, quando toma a decisão, o homem que é homem, quando toma a decisão, permanece na decisão dele. Ok. Então, estamos a ver que a mulher aceitou o homem porque ele ama e lhe deu filho. Né? O marido engravidou e a mulher aceitou engravidar-se porque ela consegue controlar os seus períodos até o ponto de não querer engravidar. Se ela disser que não vai se engravidar de ti, não vai. Se a mulher disser que não vai se engravidar de ti, não vai, porque ela conhece o estado do seu corpo. Quando é que ela está bem, quando é que não está, ela sabe. Se ela disser que não vou me engravidar deste homem, mulher que decide não se engravidar de ti, não vai. Existem mulheres assim, estás a ver? Certo. Mas há uma coisa que nós temos que ter: quando a mulher me ama, me deu filhos, eu tenho que fazer o possível de cuidar dos filhos que nós temos. Até porque, biblicamente falando, é negativo um pai que dá um voto a uma mulher ou dar um voto ao parceiro e amanhã fugir. Por que é condenável perante Deus? Quando você casou com a mulher, você deu votos. Fazer um juramento. Você fez um juramento. Certo. E Deus fala em Malaquias capítulo 2, no versículo 14 até 16, a Bíblia fala que eu fui testemunho da sua ligação com a mulher. Eu fui testemunho desta tua ligação, deste teu voto, desta sua relação. Deus está a dizer que eu fui testemunho. Então, quando você deu voto naquela moça, Deus estava lá. Então, quando amanhã a moça começa a dar os filhos e amanhã tu foge à responsabilidade, você não está a ser fiel naquilo que você prometeu no princípio. Certo. Estás a ser infiel. Sim, consigo mesmo e também estás a ser infiel à mulher e a Deus, que foi o testemunho. Estás a ver? Então, automaticamente, a fuga da paternidade perante Deus é condenável. Um pai que pratica a fuga da paternidade perante Deus será castigado. E tem algumas homem que será condenado, e se porventura este mesmo pai praticou este ato e renunciou-se. Olha, na verdade, renunciou-se, mas acaba estando, porque doutor, porque senhor sociólogo, há situações em que a fuga de paternidade começa também desde que há desigualdade, como é que eu posso dizer, desde que há o jogo desiguais. Sim. Aí também às vezes há probabilidade de haver fuga, porque tem ido a religiões diferentes entre ambas as famílias e as doutrinas são diferentes. E a mulher não quer, o parceiro quer, os cônjuges não estão a chegar a um consenso para que sirvam só, que tenham só professam uma só única fé. Então, isso às vezes também, acredito que também tem trazido alguma separação a fim de haver uma fuga. Sim, no princípio nós falamos que há várias causas da fuga da paternidade. De princípio, é mais aconselhável ao casal frequentarem uma única religião. Exatamente. De princípio. Se o casal é muçulmano, ou melhor, se o marido é muçulmano, por que não a mulher? Se a mulher é cristã, por que não o marido? Então a necessidade dos dois frequentarem uma única religião, para que não haja confusão. Se o marido é muçulmano, a mulher é cristã, haverá divergência de ideias. Exatamente. Porque o ser humano, na verdade, é tudo aquilo que ele crê. Nós somos aquilo que nós cremos. Somos aquilo que alimentamos, também somos aquilo que nós cremos. Porque a crença faz... a crença faz os nossos comportamentos. Eu vou agir de acordo com aquilo que eu creio, vou agir de acordo com aquilo que eu faço, que eu penso. Sim, porque a crença afeta o pensamento e o pensamento as atitudes. Exatamente. Imagina, vou lhe dar um exemplo, uma pessoa que a outra hora era alguém que fumava, gostava de namorar à toa, daqui por ali, não gostava de ver saias a passarem, tem que chamar, não sei o que, uma pessoa assim. De repente,
no cristianismo, né, recebe a palavra de Deus, Certo. mudou a sua crença. Exatamente. A crença deste homem vai afetar o pensamento, o tipo de pensamento dele. E o tipo de pensamento dele vai afetando as atitudes, assim como também o comportamento da pessoa vai mudando. Você vai ver que a pessoa já não é a mesma pessoa, mudou totalmente. Por quê? Porque recebeu um tipo de crença. Certo. A crença faz sim um tipo de ser. Então, a necessidade do casal serem mesmo de uma única religião, até porque mesmo biblicamente, porque eu vou sempre me focalizando na Bíblia, como eu disse no princípio, é a base da minha fé, é a base das minhas práticas. Exatamente. Porque eu fui um jovem que também cresci numa família religiosa, Certo. mas depois me desviei, mas depois a própria palavra também em si me ajudou a voltar. A Bíblia diz que volte ao primeiro amor, aonde você lembra-se aonde você caiu. Né? Sim. Então a Bíblia nos fala que o próprio Abraão, né, que é o pai da fé, vamos a ver o pai da fé, orientando um dos seus servos para encontrar uma mulher para seu filho Isaac. Qual foi a orientação do Abraão? Se você ver em Gênesis 24, Abraão orientou o seu servo Eliezer, se não me engano, Eliezer. O Eliezer foi aconselhado ao pai Abraão, que é o patrão dele, a procurar uma mulher na terra dele. Abraão disse: procura uma mulher na minha terra. E disse assim que na minha paternidade. Tá vendo? Okay. Não, foi na paternidade da sua mãe, né? Deixa eu ver aqui, desculpa. Okay. A Bíblia nos fala que o próprio pai Abraão aconselhou seu servo a procurar uma mulher na sua terra. Tá vendo? No versículo 12 de 24, Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: põe a sua mão por baixo da minha concha. Depois disse: para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela. Ok, era na parentela dele, e ali buscará uma esposa para Isaac, meu filho. Okay. Vamos a ver ali o pai orientando que arranje mulher na sua parentela. Sim. Isso para nós hoje podemos falar da religião. Okay. Imagine que eu seja cristão, bem dotado na palavra, e eu procuro uma mulher que seja, por exemplo, digamos, de uma crença diferente. Né? Sim. Aquilo vai afetar, porque eu já tenho uma base sólida, porque a necessidade da pessoa que quer arranjar alguém tem a base sólida da sua crença. Sabe? Então essas pessoas, muitas das vezes, se não tiverem crença igual, é mesmo um caos dentro da família, nunca vão convergir, vão divergir pelo contrário. Senhor sociólogo, senhor sociólogo, ressalve só o livro e o versículo para que o telespectador memorize. Sim. Acabaste de ler. Sim, é o Gênesis capítulo 24, do versículo 1 até 4. Ok. Desta feita, eu gostaria de saber, eu gostaria que o sociólogo deixasse alguns conselhos para indivíduos que praticam o ato da fuga de paternidade. Que conselho deixarias para que o fluxo de pessoas não seja reduzido, né? Para que o fluxo seja reduzido. Olha, qual é o conselho que deixarias à sociedade? Como um sociólogo, né? Um teólogo, o meu conselho aos pais, nesse caso, porque estamos a falar da fuga da paternidade, exatamente. O meu conselho aos pais é mesmo que os próprios pais em si, né, começam a rever-se a si próprio. Se há alguma lacuna no passado, ele tem que preencher aquela lacuna de modo a evitar consequências graves no futuro para os seus filhos. Mesmo estando dentro de casa com seus filhos, se tem tido problema de fuga de paternidade, saiba que é condenável. Primeiramente, na sociedade em que nós vivemos, nas nossas leis da família, isso é condenável. Nenhum pai da sociedade que pratica a fuga da paternidade é visto como um bom exemplo. É sempre visto como um mau exemplo.
Certo, certo. Até porque eu e você vamos estar de acordo que se o meu cunhado ou o teu cunhado for um pai irresponsável, não teremos uma relação boa. Por quê? Porque se o pai for irresponsável, ou se ele fugir à sua paternidade, a responsabilidade cabe aos filhos. Sim. Porque você não vai deixar os filhos da tua irmã sofrerem. Exatamente. Então, logo também, no outro lado, vais te sentir mal. Ele vai afetar também ti. Sim. Então, o pai que pratica a fuga da paternidade, tanto na sociedade como na religião, ele não tem onde fugir. Na sociedade, vão lhe condenar. Sim. Na igreja não vão lhe condenar, nem na religião não vão lhe condenar, mas também vão condenar o acto, não a pessoa. Sim. Porque na religião não se condena, na verdade, uma boa religião não se condena a pessoa, condena-se os atos. Sim. Então, esses atos na religião é condenável. Tal que mostrei aqui os versículos que proíbem, até está claramente que no pensamento de Deus, o homem não pode ser um pai que foge à sua responsabilidade, mas pelo contrário, o homem deve encarar a responsabilidade dele e assumir. Sim. O meu conselho vai mesmo a eles, que o pai assuma suas responsabilidades como pai, cuidem dos seus filhos, seja amigo dos filhos, se tiver conversa, se tiver conversa é melhor colocar na mesa, conversa, porque a criança não vai crescer pelos conselhos de lá fora. Conselho de lá fora nunca dá bom resultado. Pode até ser bom conselho, mas muitas das vezes os nossos filhos lá fora não encontram nada de bem, nada de bom. Então é sempre bom que os próprios pais em si sejam exemplares, porque se a filha, por exemplo, as nossas filhas, têm como primeiro homem o pai. Os nossos filhos têm como primeira mulher a mãe. Estás a ver? Sim. Por quê? Porque tudo que o pai vai ditar que o marido vai ditar as exigências da filha para o seu marido. Sim. Imagina um pai que foi presente e cuidava da filha dele e amanhã a filha encontra um marido que não é assim. Então ele não vai se rever. Sim. Então toda pessoa procura encontrar um pai dele dentro da família. Por exemplo, eu, graças a Deus, a minha esposa é minha mãe e eu encontro minha mãe nela. E ainda tem mais, é muito mais do que a minha mãe. Eu digo, cada coisa tem... a minha mãe muito em relação à minha mulher. No que toca a responsabilidade como mãe, enquanto eu estive na casa dela, ela assumiu na totalidade como mãe a sua responsabilidade. Meu pai também fez a mesma coisa. Então eu acho que também a minha mulher se encontrou. Você teve um pai responsável como também sim teve um pai responsável. Então eu tenho que ser exemplar como o pai dela. E não o contrário. Isso tudo acaba desconfortando a relação e fica feio. E para já agradeço a presença do senhor sociólogo Arsênio Vemba. Agradeço. E visto que este tema é muito abrangente, então esperamos da presença do doutor nas próximas edições, porque eu creio que da primeira, estamos a falar da primeira edição. O tema é muito abrangente, então esperamos também a presença do sociólogo nas outras edições. E muito obrigado pela sua visita, seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Agradecemos nós nas próximas oportunidades, se houver mais pessoas para nós debater, porque depender só de uma ideia às vezes é complicado. Se tivermos aqui 2, 3 pessoas, a ideia dele também pode ajudar-me a pensar mais um pouco, a mergulhar mais um pouco. Então, será bom. Muito obrigado eu também por tudo quanto se passou aqui. Adquirir também mais conhecimento e muito obrigado mesmo por este convite. Agradecemos. Ok. Aqui é o programa Saiba Mais. Nós somos a TV Capalanga, junto faremos. E muito obrigado para que você que nos acompanhou até o momento. Um beijo para você que nos acompanhou até o momento. Desejo uma boa continuação laboral e uma boa disposição. Um beijo a todos. Que Deus abençoe Angola e os angolanos.